Boa noite a todos, que Deus possa nos abençoar nessa oportunidade que temos de estar aqui nessa noite, para ouvir a voz dEle, para experimentarmos a sua presença, e esse é o desejo do nosso coração para cada um, para nós que estamos aqui, é que realmente nós possamos estar com o coração aberto, os ouvidos abertos para ouvir a voz do nosso Deus. Eu quero em especial saudar os nossos visitantes, dizer que é muito importante para nós termos vocês conosco nessa noite. Estamos muito alegres, principalmente com a sua presença, e nós queremos conhecer vocês um pouco mais. Então, se você observar atrás das nossas cadeiras, existem 2 QR Codes. Um desses QR Codes é direcionado para os nossos visitantes. Então você pode direcionar o seu celular, vai abrir um formulário, bem simples, mas para você botar o seu nome, o seu telefone, para a gente mandar uma mensagem de agradecimento pela sua visita, desejar uma boa semana. Se você tiver um pedido, pode colocar também nesse formulário. E quem sabe até a gente se aproximar ainda mais, marcar uma visita. Esse é o primeiro contato que a gente tem através desse formulário. Então, se você puder nos ajudar, será muito importante para a gente. Hoje à noite você pode estar, você que é da igreja, pode estar estranhando quem são essas pessoas diferentes, que eu não estou acostumado. A gente está fazendo hoje, esse mês de novembro é o mês da música, e nós teremos várias programações diferentes nos nossos domingos, e hoje a gente está aqui com a banda, vou falar o nome que você me falou, Banda dos Coroas. Eles têm repertório, vão cantar músicas dos anos 90, músicas dos anos 80, mais pra gente que é um pouquinho, eu que já cheguei nos 40 anos, já da minha época. Mas independente de quando a música ela foi escrita, o importante é que ela seja um instrumento de adoração ao nosso Deus, assim como o nosso culto nessa noite. Então esse é o nosso principal objetivo, adorar e exaltar o nosso Deus, amém? Eu queria orar nesse momento. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por essa noite, por esse culto. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa celebração, por esse culto, que seja mais uma oportunidade que nós temos, Deus, de demonstrar o nosso amor ao Senhor, o nosso compromisso com o Senhor, a nossa adoração ao Senhor, Deus, a nossa rendição, a nossa dependência, o nosso louvor, Deus. Que estejamos com nossos ouvidos e corações abertos para tudo aquilo que o Senhor deseja falar nessa noite a nós, Deus. Que a Tua palavra encontre terra fértil em nós, e essa terra e essa semente dê fruto na nossa vida, nas nossas relações, na nossa fé. Esse é o desejo do nosso coração, Deus. Recebe a nossa vida, recebe o nosso louvor, nossa adoração, em nome de Jesus é que nós oramos, amém e amém. Vou deixar eles se apresentarem para a gente. Boa noite, igreja, graça e paz. É a Banda dos Coroas. Tudo começou, vou falar desde o começo? Bem, desde o começo essa banda começou em 1994, quando a gente teve a primeira vez, a gente se conheceu e a gente tocou no congresso da ABASE, né, dos adolescentes batistas serranos. Isso estou falando de nem sei quanto tempo atrás, 30 anos atrás, né? E a gente tocou durante um tempo, e depois cada um seguiu o seu caminho, sua vida, estudos, trabalhos, famílias. E a gente conseguiu se reencontrar novamente em 2008, né? Aí juntou de novo, aí separou de novo. Não por brigas, tá bom? Coisas da vida. E hoje a gente está tentando tocar esse ministério. Tudo começou porque um amigo nosso, que é líder de louvor, falou assim: pô, vocês não querem tocar na vigília dos jovens, não? Aí eu falei assim: não, cara, que a gente vai dormir, cara, porque nada contra o worship, né, cara? Mas assim, a gente é de uma outra época, né, onde valorizava os instrumentos todos, né? Vamos colocar assim. E aí eu falei assim: não, faz um som aí e tal. Eu falei: então coloca a gente para tocar meia-noite, a gente vai botar a garotada para acordar. E aí ele ficou chamando: e a Banda dos Coroas vai tocar no meio dos jovens? Eu falei: não, vamos lá, vamos ver o que é. E ficou nessa brincadeira aí, Banda Coroas. E a gente fez, tem gente que quer mudar o nome da banda, mas a gente está vendo aí. Mas
É tudo feito com muito amor, muito carinho e para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ricardinho agora está com uma palavra. Ele que quer mudar o nome da banda. Amém, queridos? Glória a Deus. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Amém? É tão importante estarmos reunidos, né? Hoje, no Brasil e talvez até no mundo, o movimento, né, dos desigrejados tão grande, crescendo, mas nós não abrimos mão daquilo que o Senhor Jesus instituiu, que foi a sua igreja. Eu creio que Jesus deixou duas coisas tremendas para nós. Primeiro, a Bíblia. A minha Bíblia está ali. Onde é que está a sua Bíblia? Está só no celular? Lá na igreja? É tranquilo, né? Não. Leve seu celular com o aplicativo da Bíblia e já está bom. Mas eu creio, irmãos, que nós ainda podemos andar pelas ruas carregando as nossas Bíblias. Isso servirá de testemunho, amém? Para o mundo ver que ainda tem cristão que anda com o livro da capa preta debaixo do braço, amém? E a outra coisa que Jesus deixou para nós é a sua igreja. E nós não podemos abrir mão de nos reunirmos como igreja do Senhor Jesus, amém? Então eu quero te convidar a você ficar de pé e nós vamos declarar que hoje é tempo de louvar a Deus. Amém? A gente gosta de usar rock, né? Um pouquinho. Vamos lá? Aleluia! Mas o ritmo não importa. Importa que você adore a Ele em espírito e em verdade. Vamos declarar? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem. Hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Vamos declarar no meio dos louvores. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Vamos fazer as vozes. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Olhe para o seu irmão e chame ele. Vem louvar, vem louvar.
Aleluia! Quero te convidar você a aplaudir o Senhor Jesus, amém? Aleluia! Aleluia! Nós fazemos parte do maior exército da terra. Por quê? Porque o nosso general é Cristo. Aleluia! Vamos declarar? Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória e glória a Deus. Vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória e glória a Deus. Vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Você lembra dessa? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vamos lá? Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Aleluia, Leão de Judá, aleluia, Leão de Judá, Leão de Judá, aleluia, prevaleceu. Leão de Judá, aleluia, Leão de Judá, aleluia, Leão de Judá, aleluia, prevaleceu. Ouve-se o júbilo, ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor.
Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Aleluia, Leão de Judá. Aleluia, Leão de Judá. Aleluia, prevaleceu. Oh, glória a Deus, Leão de Judá. Aleluia, aleluia. Exaltamos o teu nome, Senhor. Amém. O Senhor é o nosso Deus, o Leão de Judá. E é confiados nesse Deus, né, no poder que há no seu nome, é que nós oramos, é que nós colocamos as nossas vidas, que nós depositamos as nossas ansiedades, nossas preocupações diante desse Deus, porque Ele é um Deus que nos ama, que se importa conosco e que entende, sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Nesse momento nós teremos a oportunidade de nós orarmos, colocarmos as nossas vidas diante de Deus. Temos alguns pedidos para colocar diante de Deus. Talvez você aqui nessa noite preocupado, ansioso. É seu tempo também de você colocar a sua vida diante de Deus, abrir o seu coração, orar a Ele, falar com Deus, na certeza de que Deus vai te ouvir. Então nesse momento, além dos seus pedidos, nós queremos também encorajar você a orar por alguns pedidos que temos. Temos famílias da igreja lutando com enfermidades, questões de saúde emocional, saúde física, problemas financeiros, tantas famílias passando por dificuldades. Então a gente vai colocar essas vidas e essas famílias diante de Deus. Temos um compromisso. Você que nos visita sabe que nós temos um compromisso de orar pelas famílias dessa igreja. Em cada semana nós trazemos uma família, e essa semana o nosso compromisso é orar pela família do André, da Letícia, dos seus filhos. Então lembre-se de orar por essa família, lembre-se de orar por essa casa, por esse lar, para que Deus possa abençoá-los poderosamente. Se você também completa aniversário essa semana, se você faz aniversário de vida, de casamento, de batismo, você também vai ter a oportunidade agora de ficar em pé no seu lugar, juntamente com esses irmãos que têm algo a colocar diante de Deus. Hoje alguns irmãos fizeram a prova do Enem. Vamos orar por esses irmãos. Alguns estão na iminência de fazer um concurso. Vamos orar também por esses irmãos que farão provas logo logo. Mas vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Hoje é um dia especial também para a denominação. Hoje é comemorado o dia do diácono batista. Então temos nossos diáconos aqui na igreja, irmã Alvina, Dena, irmã Rose. Então vamos orar por a vida desses irmãos que têm contribuído com o andamento dessa igreja, do reino de Deus aqui nessa igreja, nesse tempo. Eu quero convidar o irmão Jaime Cadete para vir aqui à frente fazer uma oração. Irmão Jaime, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Ainda é o presidente dos diáconos? Ainda é presidente dos diáconos batistas aqui do nosso estado. Está nos prestigiando nessa noite. Que Deus possa abençoar, irmão, pela sua presença em nosso meio. Vou pedir para que ele faça uma oração, colocando as nossas vidas e esses pedidos diante de Deus nessa hora. Amém, irmãos.
Trago um abraço aqui da Associação Batista Capixaba de Diáconos. É muito fácil decorar. ABCD, tá certo? ABCD, Associação Batista Capixaba de Diáconos. Nós estamos vindo, pastor, lá de Rio Bonito essa semana. Nós tivemos ali o 26º Congresso dos Diáconos Batistas. Foi uma bênção. Sexta, sábado e domingo, ali, irmãos, com esse foco: orar pelas famílias batistas do nosso Brasil. Somos carentes. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Vamos ficar, meus irmãos, sintonizados com o nosso Pai Celestial, não é? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, assim sendo, meus irmãos, vamos continuar firmes, sempre constante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Podemos orar? Fique de pé, vamos orar, vamos nos colocar humildemente diante do Senhor, e Ele está pronto para ouvir as nossas orações, as nossas gratidões também, porque antes de nós pedirmos, nós temos que ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito por nós, e fará, e ainda fará. Se nós estamos aqui nesta noite, na casa do Senhor, é porque temos muito motivo para agradecer por este momento. Querido Deus e eterno Pai, humildemente nós colocamos diante do trono do Senhor, para primeiramente agradecer as ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo. Ó Deus querido, multidões e multidões de pedidos, Senhor Deus, tem chegado ao teu trono de graça. E o Senhor é um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus gracioso, que está sempre com os seus ouvidos abertos às petições daqueles que te procuram em espírito e em verdade. Não é diferente, Senhor Deus, aqui está o teu povo reunido. Os pedidos já foram mencionados aqui, sobre este lar, sobre a igreja, sobre as finanças de cada um de nossos irmãos, sobre os trabalhos que nós temos, Senhor Deus, dirigido ao Senhor. Ó Deus, receba como cheiro suave. Querido Deus, nós te pedimos também, Senhor Deus, pelas famílias. Quantos problemas, Senhor Deus, que para nós parecem insolúveis, mas o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus que não deixa faltar. O Senhor é o Deus que está sempre com os teus olhos abertos para todos aqueles que te procuram em espírito e em verdade. Nós nos humilhamos, Senhor, diante do Senhor. E nesta noite, queremos entregar a todos aqueles que estão reunidos aqui neste templo, Senhor Deus, que vieram te buscar. Nós não sabemos as condições, Senhor Deus, mas o Senhor conhece cada coração aqui presente. O Senhor é o Deus onipotente, o Senhor é o Deus onisciente, o Senhor Deus é onipresente e conhece cada um de nós. Receba, Senhor Deus, as orações que estão sendo proferidas, a mensagem que nós iremos ouvir nesta noite, que possamos sair daqui diferente da maneira que nós entramos e preparados para mais uma semana de labor e de trabalho. Nós te pedimos, nós colocamos nas tuas mãos todos esses pedidos e também agradecimentos pelas bênçãos incontidas do Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Tem apenas algumas informações bem rápidas. A primeira informação é que temos um compromisso como igreja, e é nessa quinta-feira o nosso compromisso com a Cristolândia. Então todos os meses vamos lá, levamos o culto e levamos a nossa doação, a missura, o frango, o bife de hambúrguer, a linguiça. Então se você ainda não contribuiu e deseja contribuir, você pode fazer isso pelo Gasofilar, você pode fazer isso trazendo aqui à igreja a doação, para que a gente possa levar essa mistura, para que a gente possa contribuir com a alimentação e a provisão desses homens ali que estão ali no sítio da Cristolândia, em Nova Carapina, mais ou menos 60 homens ali em recuperação do vício. Então que a gente possa contribuir com aquilo que Deus está fazendo.
Segunda informação é que no próximo sábado teremos o aniversário das Déboras da nossa igreja, aqui mesmo. Então você deseja mais informações, procure a Rose, levanta a mão, Rose, você pode procurar ela, vai te orientar de como participar, de como se envolver nesse culto que vai acontecer no próximo sábado aqui na igreja. E a última informação, a gente já avisou pela manhã, mas eu quero relembrar que as inscrições do retiro foram abertas hoje, do dia 1 a 3 de maio. Então, se você deseja participar do nosso retiro, você procure a Rosinha, dê o seu nome, pega as informações. O valor está R$ 280, acima de 12 anos. Menores de 12 anos, a partir de 6 anos, está 140, metade, menos de 5 anos, não pagam. Então, você procure a Rosinha, tire todas as informações, participe, forma de pagamento, tudo que você precisa saber, procure a Rosinha e a gente vai dar todas as informações necessárias para que você esteja com a gente nesse tempo que será extraordinário no nome do nosso Senhor. Amém? Na próxima música, nós teremos a oportunidade, você que veio preparado, de trazer ao gasofilar, trazer ao altar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que nos visita, não se sinta constrangido, é um compromisso nosso como igreja, contribuir, devolver ao nosso Deus aquilo que Ele tem nos abençoado. Então, nessa próxima música, nós teremos a oportunidade de trazer aqui à frente os nossos dízimos e as nossas ofertas, cooperando com o reino, com o avanço do reino de Deus aqui na terra. Também temos, além do gasofilar, temos os QR Codes também, a cadeira, para se você quiser contribuir também dessa maneira. Nas alturas está o teu trono, teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que teu povo te conheça, Senhor, vê-se com poder nesse lugar. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Santo nome adorar para sempre. Para sempre. Tu vives entre os querubins e nas alturas está o teu trono. Teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que teu povo te conheça, Senhor, e mover-se com poder nesse lugar. Fica à vontade entre nós.
santo lugar. Teu povo vem te louvar, o teu santo nome adorar para sempre. Para sempre. Além do véu tu estás, que maravilhas farás, enquanto entramos pelos santos, os santos. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que te amo. Eu te amo, Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. És tão poderoso. Todo poder está em tuas mãos. E apesar de toda a tua glória, se importa conosco. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Ele é inexplicável, Ele é poderoso. Ele liberou do seu Espírito sobre nós. Após Ele ter morrido naquela cruz, Ele ter ressuscitado, Ele subiu aos céus, para que após Ele ir, ver a sua promessa ser cumprida, enviando o seu Espírito para nós, para que nós não ficássemos sozinhos, não andássemos órfãos mais por essa terra. Mas o Espírito de Deus, Ele está aqui, e não
como na antiga aliança, apenas sobre profetas, reis, sacerdotes, quando o Senhor determinava algo específico. Não, mas hoje o seu Espírito está sobre todo aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, para que em meio às nossas lutas diárias, em meio às nossas tribulações e dificuldades, em meio às nossas batalhas, nós pudéssemos estar confortados por meio da sua presença gloriosa em nós. Eu quero te convidar a você cantar essa canção conosco. O Espírito de Deus está aqui, operando. Não é importante quem canta, quem toca aqui em cima desse altar. Não é o mais importante aquele que vai pregar, mas é o Espírito de Deus que habita em nós. É Ele que nos sustenta, é Ele que é a nossa força, a nossa fortaleza, é Ele que nos guia e nos orienta a cada dia. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus está operando em nossos corpos, trazendo sua vida e é oração e Espírito ministrando sua. Livres são os enfermos e doentes são, pois o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, operando, é Ele que está agindo, operando em nossos corações, trazendo sua vida. É Ele, ministrando sua. Os feridos de alma são, Ele ainda cura os cativos, Ele ainda liberta lá na Cristolândia e aqui também. Você crê nisso, querido? Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Está aqui. Pai, eu quero contemplar. Abra os nossos olhos, Senhor, Tua glória. Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade, em espírito, não apenas neste lugar, não para que alguém veja. Eu quero Te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala. Vamos chegar neste lugar, vamos. Pelo novo,
Ele abriu esse caminho pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, nós nascemos pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Oh, leva-me à sala pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Senhor, nós apresentamos o nosso louvor a Ti, a nossa adoração. Nós materializamos, ó Deus, através dos dízimos e das ofertas, mas também através de canções, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o sacrifício de louvor é fruto dos lábios que confessam o Teu nome. E que essa adoração, ó Deus, ela vá além dessas quatro paredes. Que em todo lugar que pisar a planta dos nossos pés, nós possamos prestar a nossa adoração ao Senhor, como testemunho daquilo que o Senhor Jesus fez naquela cruz por cada um de nós, pela sua igreja. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Creio que você pode se sentar, querida. Amém. Nós vamos, nessa noite, refletir sobre uma necessidade que todos nós temos, que é de pôr algo em ordem. Às vezes a gente chega em casa, depois de um dia cheio, não sei se já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo. Eu e a Rosinha, às vezes a gente tem uma rotina bem intensa, muitas vezes, final de semana principalmente, muitas atividades. Às vezes a gente chega, por exemplo, como hoje, domingo à noite, e às vezes algumas coisas estão fora do lugar, estão em cima da mesa. A Rosinha brinca comigo que eu tenho um cabideiro, um closet, que é a mesa da cozinha. Mas isso não só eu, acho que muitos homens têm também o closet na mesa da cozinha e pendura em cima da cadeira e ali. E aí a gente chega em casa e às vezes a gente chega um pouco mais cansado, mas depois de um dia tem algumas coisas fora do lugar, e às vezes a gente senta, mas a gente fica incomodado, e a gente precisa organizar aquele ambiente, que a gente parece que está faltando alguma coisa, porque a gente não fica em paz. Mas imagina quando esse desarranjo não é fora, mas é dentro da gente.
e parece que a gente não tem lugar, parece que a gente não está confortável em lugar nenhum, parece que o nosso coração está sempre a ponto de sair pela nossa boca, parece que a gente está sempre ansioso, preocupado, triste. É como se dentro da gente tivesse muito barulho, sentimentos, uma mente desorganizada. E é nesse momento que, assim como o ambiente de uma casa está nesse lugar, nós também precisamos de uma organização, de uma grande faxina dentro da gente também. E é nesse momento em que às vezes nem dormir faz com que a gente fique descansado. Já aconteceu com você? Mesmo você dormindo, você acorda e parece que você não dormiu nada. Porque o problema não é falta de descanso, mas é desordem no corpo, desordem na alma, nos sentimentos. E é exatamente esse o nosso sermão dessa noite, vai nos conduzir a essa reflexão. Porque a gente vive num ambiente, numa sociedade absolutamente estética, exterior, onde a gente é pressionado a dar conta de tudo, sempre no que diz respeito à vida exterior. A gente precisa dar conta da nossa rotina, a gente precisa dar conta da nossa aparência, do nosso trabalho, mas por mais que a gente tente deixar do lado de fora tudo arrumado, tudo organizado, às vezes dentro da gente as coisas estão fora do controle. E o resultado é que muitas vezes a gente vive uma vida esteticamente adequada, mas internamente caótica. E aí o salmista, lá no Salmo 42, ele nos leva a essa reflexão. Porque o salmista, ele também viveu um momento como esse, quando a sua alma estava fora do prumo, desordenada. E aí o salmista, na medida em que ele escreve, desenvolve a sua poesia, ele também nos orienta e nos ajuda a reencontrar o caminho de uma alma em ordem. Ele dá pistas para a gente daquilo que pode ser brechas para que a nossa alma fique desordenada, gatilhos que a gente permite, janelas que a gente permite na nossa vida. E a gente vai ler aquilo que o salmista escreve para nós no Salmo 42. Eu vou pedir para você acompanhar a leitura, e o texto vai dizer o seguinte para a gente: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subiu até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar, ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor derrama o seu amor, e à noite entoa os seus cânticos, e faço orações ao Deus que me dá a vida. Eu clamo: ó Deus, a minha rocha, por que te esqueces de mim? Porque tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos. Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Amém? Vamos orar.
Seu Deus, mais uma vez, diante da Tua presença, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Que Teu Espírito possa ministrar a nós nessa noite, através dessa palavra que será pregada nessa hora. Que a minha voz alcance os ouvidos, mas é que a voz do Senhor alcance o nosso coração nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Antes de nós entendermos e nos aprofundarmos naquilo que o salmista escreve para nós no Salmo 42, a gente precisa entender aquilo que o salmista estava vivendo naquele contexto. Esse salmo, ele não foi escrito num grande palácio. Esse salmo, como muitos outros, não foi escrito em um momento agradável. Ao contrário, esse salmo, ele é chamado da canção do exílio. E esse salmo, ele foi escrito por alguém que não estava em absolutamente nenhuma situação confortável. Esse salmo foi escrito por alguém ferido. Esse salmo foi escrito por alguém confuso. Alguém que estava distante do altar, distante da presença de Deus. E é importante a gente entender que ele estava distante da presença de Deus, não porque ele escolheu estar distante, mas porque as circunstâncias o levaram até esse lugar. O título já nos conta um pouco sobre a autoria desse salmo. Muitas das Bíblias antigas, não sei se a sua Bíblia traz isso, mas principalmente nos Salmos, traz o título e o autor em muitos deles. A minha Bíblia, por exemplo, ela vai dizer que é ao regente do coral. É o Salmo didático dos filhos de Corá. Na minha Bíblia tem esse título. E quem eram os filhos de Corá? Os filhos de Corá eram levitas. Eles eram homens separados para o serviço do templo. Eles dedicavam a sua vida ao templo, à adoração, à manutenção do templo, para que o templo sempre estivesse adequado, limpo, bem organizado, que as pessoas pudessem ir lá e prestar o seu culto, prestar o seu sacrifício, e as coisas estivessem em ordem. Era alguém absolutamente que tinha como ofício o cuidado do culto exterior. A estética do culto, a estética da espiritualidade e da cultura judaica naquele contexto. Mas ao mesmo tempo em que aquele homem separado para esse cuidado do culto exterior, permitiu que o seu culto interior fosse completamente desassistido pelas circunstâncias que o cercavam. E esse é o contexto do Salmo 42. Um homem que viveu e dedicou a sua vida à liturgia, à adoração, ao serviço. Por isso aquela ideia de que se você trabalhar ou cuidar das coisas de Deus, Deus cuidará das suas coisas. Essa matemática não é tão simples, porque muitas vezes a gente quer que o cuidar de Deus seja a nossa vontade sendo feita, e nem sempre é. Aquele homem dedicou a sua vida a Deus, e ainda assim, ele vivia um momento absolutamente difícil na sua vida. Para ele essa máxima não batia. Para ele essa matemática, essa lógica da meritocracia não fazia muito sentido. Porque se alguém merecia não viver o que ele estava vivendo, eram esses filhos de Corá. Ele se via longe de Jerusalém, da sua casa, da sua pátria, do seu ofício, no lugar que ele mais amava estar, no lugar que ele mais amava servir. Ele estava exilado, longe de Jerusalém. Um homem piedoso, mas cansado, ferido, machucado pela vida. E às vezes, e é por isso que esse salmo é um espelho para nós muitas vezes, porque muitas vezes nós estamos exatamente como os filhos de Corá no Salmo 42. Parece que a gente faz tudo para as coisas darem certo, que a gente se empenha, que a gente se entrega, que a gente se dedica, mas a gente continua em exílio. Parece que a presença de Deus está longe, parece que a gente está muito distante do lugar que a gente mais gostaria de estar.
Mas sabe por quê? Porque a gente precisa entender que essa desconexão, ela não começa fora, mas ela começa dentro. E o salmista do Salmo 42, o filho de Corá, ele se permitiu estar desconectado de Deus, primeiramente dentro dele. E esse é o contexto do Salmo 42. E por isso esse salmo é tão humano, ele é tão gente, ele é tão nós, porque traduz esse conflito que muitas vezes a gente mesmo vive, esse conflito de lidar com a fé, com buscar a Deus, e as circunstâncias, adversas, é lutar com a falta de esperança, com os obstáculos e com a necessidade de se manter perto de Deus, de se manter servindo e de manter a fé acesa, porque o que a gente quer mais vezes é jogar tudo para o alto. Como o salmista vai dizer: onde está o Deus? Porque minha alma está nesse lugar. Mas o salmista, ele não fala de tristeza nesse salmo. Apesar dele revelar uma profunda tristeza, na verdade essa profunda tristeza é uma janela de oportunidade para uma reorganização interior. Cada versículo, cada degrau do Salmo 42 é um passo na caminhada que esse homem teve de voltar ao centro, de voltar à comunhão, de voltar a uma alma em paz. E esse é o nosso desafio nessa noite. Nós também passarmos por esse mesmo caminho, uma jornada de permitirmos com que através da experiência do salmista, nós também tenhamos a nossa alma reorganizada e a nossa vida e o nosso coração em paz. E o primeiro passo que a gente precisa dar nesse texto é entender o que causa desordem na nossa alma. Para que a gente possa entender e acessar diretamente o reencontro, a gente precisa diagnosticar o que nos leva a uma alma desordenada. O primeiro versículo e o segundo, eles já dão pistas para nós sobre isso. Olha o que o versículo 1 e o versículo 2 vão dizer: como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti. Eu tenho sede de Deus, eu tenho sede do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? O salmista aqui, ele não está falando de uma curiosidade, não é um desejo curioso, ou um desejo interesseiro. O salmista não revela um coração que deseja a Deus, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele pode nos dar. E este, muitas vezes, é o primeiro sentimento, é o primeiro passo para a gente permitir com que a nossa alma seja desorganizada. Nós permitirmos que a nossa expectativa sobre Deus seja transferida dele para as nossas próprias expectativas e desejos sobre Deus. É quando a gente perde o prazer, quando Deus deixa de ser o centro da nossa vida. O salmista se revela alguém e ele descreve-se, ao falar sobre ele mesmo e sobre o seu desejo de Deus, ele se descreve como não qualquer tipo de sede, mas ele se compara a uma sede desesperada, como a de um animal exausto, que caminhou muito tempo em meio ao deserto e procura uma forma de sobrevivência, procurando uma fonte. E essa metáfora que o salmista traz, ela é carregada de profundidade e carregada de teologia, porque ela apresenta na mentalidade hebraica, na cultura hebraica, a água, ela representa vida, alívio e principalmente a presença de Deus.
O salmista, ele compara-se a uma corça sedenta. O que ele está dizendo para nós, em outras palavras, é a vida espiritual dele, a vida dele, a alma dele em ordem, só seria possível se ele se mantivesse perto da fonte, porque tudo que estava fora desse lugar, dessa fonte e desse eixo, estava secando. E aqui está o início da nossa desordem interior. A nossa alma entra em desordem quando a gente deixa de ter sede de Deus, quando a gente deixa de ter amor, vontade, compromisso, busca para Deus. É interessante que esse salmista, mesmo no momento mais difícil da sua vida, ele não tem sede de alívio, ele não tem sede de resposta, ele não tem sede de vitória, ele não tem sede de vingança, ele tem sede de Deus, ele tem sede de Deus vivo. Sabe por quê? Porque a alma dele não quer apenas resolver problemas, ela quer reencontrar a presença de Deus. E há muitos de nós buscando a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, e muito pouco de nós buscando o próprio Deus, e por isso começamos a permitir uma desordem da nossa alma, porque Deus deixou de ser o centro da nossa vida. E sabe o que Ele se transformou? Apenas mais um recurso. Deus é só mais um recurso quando os nossos próprios recursos já não são mais suficientes. Primeiro a nossa inteligência, nosso dinheiro, nossos amigos, nossas estratégias, nossa força. Aí quando a gente percebe que nada é suficiente, aí a gente fala, ainda tem mais um recurso, eu tenho Deus, agora sim eu vou ter o meu problema resolvido. Mas eu já disse isso aqui mais de uma vez, e eu vou continuar repetindo. Deus como fonte de expectativa é a pior das expectativas, porque Deus não tem compromisso com as expectativas que nós lançamos sobre Ele. Deus tem compromisso com quem Ele é e com a sua vontade. Não importa o quanto a gente queira, não importa. E o verbo usado pelo salmista sobre ansiar, ele descreve, é um gemido, sabe? É o som de um animal ofegante, que busca urgentemente, sabe? Água. Ou seja, não é uma oração racional, não é uma oração fria, mas é um grito de sobrevivência. Jeremias capítulo 2, versículo 13 vai dizer o seguinte para a gente: o meu povo cometeu 2 males, vamos a eles: abandonou-me a fonte da água viva. Não suficiente em abandonar a fonte da água viva, criou para si mesmo cisterna rachada, que não retém água. É o retrato de nós, de uma alma desordenada, que nos afastamos da fonte, e inevitavelmente, quando a gente se afasta da fonte, a gente começa a cavar nossas próprias fontes, e ao cavar as nossas próprias fontes, das posses, do ativismo, do status, do ministério, do trabalho, do dinheiro, das relações, a gente continua dando de cara com cisternas rachadas, e a alma, mesmo parecendo satisfeita, aparentemente satisfeita, ela permanece sedenta. Aí a nossa alma entra em desordem. A alma em ordem é aquela alma que aprendeu a beber na fonte certa. E a gente parece que não entende isso. A gente sabe disso, a gente sabe que a resposta e a vida está em Deus, em buscar a Ele, porque a única vontade boa, perfeita e agradável é a de Deus, porque Deus tem para nós vida e vida em abundância. A gente está cansado de ouvir isso, mas a gente escolhe outros lugares para tornar fonte da nossa vida. A gente precisa entender. C.S. Lewis vai dizer o seguinte: se encontro em mim desejos que nada neste mundo pode satisfazer, é sinal de que eu não fui feito para esse mundo. Se nada neste mundo satisfaz os desejos do seu coração, talvez seja que a única coisa que vai satisfazer os desejos do seu coração seja aquilo que esse mundo não pode dar.
Até quando você vai continuar permitindo-se ficar com sede? Jesus, no capítulo 7 de João, vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o salmista, no momento mais difícil da sua vida, ele descobre exatamente isso. Ele sente sede, porque ele foi feito para Deus, ele foi feito por Deus, e ele se mantém vivo por meio de Deus, e tudo que não é Deus, não é capaz de saciá-lo. E assim como foi com o salmista, também é para nós. Não é nada nesse mundo que seja capaz de saciar o desejo e a sede do nosso coração. Não há. Martin Lloyd Jones vai dizer que, sobre esse salmo, no seu comentário, que a alma abatida é aquela que se esqueceu de pregar o evangelho a si mesma. E sabe o que ela fez? Passou a ouvir a si mais do que a Deus. E quando a gente se volta ao salmo, a gente vê que o salmista não cai nessa armadilha. Ele não cai nessa armadilha. Sabe o que ele faz? Ao contrário disso, ele confessa a sua sede, e é essa confissão, e aí essa confissão, ela se revela como uma consciência absoluta de dependência de Deus. Essa é a consciência de alguém que entende que não tem outro lugar senão na presença de Deus para experimentar vida e vida em abundância, que fora dessa relação o que vai se encontrar é apenas uma alma vazia, cansada, ferida, em desordem, buscando de galho em galho, de cisterna em cisterna, algo que possa preenchê-la. A alma de muitos de nós está assim nessa noite, e se a gente for honesto o suficiente para nós mesmos, para começar, e principalmente para Deus, a gente vai reconhecer que a culpa, ou que a causa da nossa desordem espiritual, emocional, de vida, está em porque a gente se esqueceu de Deus. A gente trocou a fonte por poças rasas. A gente se permite viver de distração em distração, de distração em distração. E sabe qual é o resultado? Previsível: desordem, desidratação, falta de vida. E a alma, ela entra em ordem quando ela volta a ter Deus como centro. E a sede é esse primeiro sintoma. E talvez o Espírito Santo está dizendo isso para você nessa noite. Eu não quero apenas resolver o seu problema, eu quero ser o seu maior prazer. Eu não morri, Jesus está dizendo para você nessa noite que Ele não morreu na cruz para ser o seu resolvedor de problemas. Ele morreu na cruz para ser o seu Senhor, para estabelecer com você uma relação de amor, de intimidade, de obediência. Ele deu a sua vida para que você tivesse vida. Então o primeiro sintoma de uma alma em desordem é permitir com que Deus deixe de ser o centro da nossa vida. Um outro sintoma de uma alma em desordem é uma alma que se permite viver refém das emoções. Porque uma alma, quando perde o seu prumo, ela fica absolutamente desorientada. Aí sabe quem comanda a nossa vida? As nossas emoções. E o que representa nossas emoções? O nosso coração. E o que o Jeremias vai dizer sobre o nosso coração? Ele é o quê? Enganoso. Esse é o resultado. Porque depois de declarar sua sede por Deus, o salmista ele abre o coração e ele mostra exatamente o que acontece quando essa sede ela não é saciada. Lá no versículo 3: dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento. Talvez você chegou aqui nessa noite e as suas lágrimas têm sido o seu alimento de dia e de noite. E aqui a poesia do texto ela muda de tom, porque se antes era sede, agora é choro. A água que faltava no deserto agora transborda pelos olhos.
E aí o salmista, ele passa da busca à confusão, à desorientação. E a gente vê agora um coração absolutamente dominado pelas emoções. Uma alma desordenada por dentro se perde, se lamenta. É isso que acontece. E por isso que essa, mais uma vez, é uma das cenas mais humanas da Bíblia. Porque o mesmo homem que há algum tempo ansiava por Deus, agora se alimenta em lágrimas. E essas lágrimas se tornam o seu pão de cada dia. Porque ela os alimenta dia após dia. Quando a gente permite que a nossa alma quando a gente permite que a nossa fé esfrie, que a nossa alma entre em desordem, o que a gente experimenta é tristeza, amargura, ressentimento, medo. Por isso o salmista está nos ensinando que a alma se desorganiza quando os sentimentos se tornam o centro da nossa vida. É interessante que ele se vê pressionado por fora. O que ele diz lá no versículo? Os inimigos estão fazendo o que por ele? Zombam, não é isso que a gente leu? Mas a guerra dele de verdade, ela não acontece com seus inimigos, ela acontece dentro dele. Porque sabe por quê? Sabe o que o incomoda de verdade? É quando seus inimigos dizem para ele: onde está o seu Deus? A sua batalha era interior, era no seu coração. Era uma pessoa que estava naquele contexto lutando contra a incredulidade, contra a falta de confiança, contra a falta de fé. E ele se perguntava de verdade: onde está Deus? Era uma batalha travada no seu coração, na sua mente, que muitos de nós também vivem. É quando a gente permite que as vozes exteriores encontrem eco no nosso coração. E aí, quando a gente permite que essas vozes ganhem eco no nosso coração, é que a gente se torna, é aí que nasce a ansiedade, a amargura, o ressentimento. As escrituras, meus irmãos, as escrituras estão cheias de exemplos de pessoas assim. Eu poderia citar vários. Elias, meu irmão, tinha acabado de vir de uma vitória absoluta contra os sacerdotes de Baal. Não é isso que a história conta? E o que acontece com ele? Depois de ouvir uma voz e uma ameaça, ele se senta debaixo de um zimbro e pede a sua morte. Jonas, mesmo depois de experimentar o avivamento de Nínive, ele pediu também a sua morte. Jeremias amaldiçoou o dia que havia nascido. João Batista, na prisão, chegou a enviar mensageiros para Jesus, perguntando se ele era realmente o Messias que havia vindo. Mesmo depois de confessar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente permite que o medo, as emoções controlem a nossa alma, a gente permite com que a fé, que era forte, fique fraca, e a nossa alma entra em desordem. Aí a gente fica se perguntando: por que a gente está passando por isso? Será que é por causa disso? E aí o salmista, ele começa a perceber, e ele interrompe o ciclo. Isso é maravilhoso nesse texto, porque o salmista, ele vai narrando, e ele vai rasgando e abrindo o seu coração. E aí quando ele percebe que ele está absolutamente tomado por essas circunstâncias, o que ele faz? Ele interrompe, ele vira para o próprio coração e para a sua alma e diz: por que a alma, você está abatida? Ele olha para dentro dele e diz: por que você está abatida? Por que você me perturba dentro de mim? Essa pergunta, ela é tão terapêutica para a gente, porque ela não nega a tristeza, mas sabe o que ela faz? Ela não deixa ela sentar no trono do nosso coração. Ela coloca a tristeza e a desordem da nossa alma no lugar dela.
O verbo perturbar é exatamente isso, é agitação, é tumulto, é barulho, é mar revolto. O salmista sente o que muitos de nós sentimos, ondas de emoção que se levantam dentro da nossa alma. É como se o coração, e é essa exatamente a ideia, fosse um oceano em meio a uma tempestade. E é nesse lugar que o verso 7 faz tanto sentido para nós. Um abismo chama outro abismo. Esse texto não está falando de pecado, apesar de muitas vezes a gente usar ele para isso. Esse texto está falando de tempestade na vida, e uma vida tomada e controlada e dirigida pelas emoções. Mas sabe o que ele faz? No meio dessas ondas que batem, ele lembra do som das tuas cachoeiras, e todas essas ondas passam sobre ele. Ele está descrevendo que uma dor puxa a outra, um medo alimenta o outro, uma ansiedade puxa a outra, e a alma se desorganiza quando cada emoção descontrolada chama a próxima. Mas o salmista, ele reconhece isso. Ele reconhece que aquelas ondas, elas não são de Deus, e é isso que muda tudo, é isso que muda o cenário. A gente precisa entender que as ondas não vêm de Deus. Guarda isso no seu coração, meu irmão. Não importa o tamanho da onda que está diante de você, nosso Deus é o Deus que até o mar e os ventos lhe obedecem. É o Deus que nos chama a não ignorar as ondas, mas sabe o que Ele nos chama? A andar sobre elas, a surfar sobre as ondas. E aí a dor, ela deixa de ser agente do caos. E sabe o que a dor se torna? Guarda isso no seu coração. A dor se torna um convite ao encontro com Deus, onde as nossas emoções, ao invés de se tornar agentes do caos, se transformam em instrumentos de santificação. Existe um pastor chamado Charles Spurgeon, e ele é conhecido por ser um dos pastores mais afetados pelo efeito da melancolia. Se você ler a biografia de Charles Spurgeon lidou com a depressão, com a melancolia por muito tempo na sua vida, e ele diz o seguinte num dos seus livros: as ondas da aflição, quando nos lançam na rocha verdadeira, são bênçãos disfarçadas. Charles Spurgeon, o filho de Corá, entendeu que mesmo que as águas pareçam nos afogar, elas também são as mesmas águas que nos purificam. E a pergunta que a gente tem que fazer é: quantas vezes a gente permite que as nossas emoções controlem ou digam como a gente deve viver? O que a gente tem que fazer é, como o salmista, dizer: coração, eu sei que você está ferido. Alma, eu sei que você está em desordem, mas o Senhor continua sendo bom. A paz vem quando a alma aprende a descansar nas mãos de Deus, mesmo em meio às marés e às grandes ondas. A alma entra em desordem também quando ela vive refém do passado. Lá no versículo 4 ele vai dizer exatamente isso: meu coração se enche de tristeza, porque eu me lembro de como eu andava com a multidão. E ele começa a descrever essa saudade, e o verbo usado aqui para lembrar é mais do que recordação, é trazer à mente como uma força emocional. É como se o salmista ele revivesse a cena, é como se ele te teletransportasse para a cena. A alma se desorganiza quando o passado deixa de ser testemunho da graça de Deus e se transforma em prova de perda. Não é não olhar para trás, mas é só ver o que não temos mais, sabe? A lembrança, ela é um dom divino, mas sem a esperança em Cristo, ela se torna idolatria daquilo que já foi.
Quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes a comunhão que a gente viveu se transformou em saudade, mas ao invés de a gente permitir que essa memória reacenda, a gente deixa que ela nos convença que já passou, que o melhor já passou, ou que aquilo ainda é uma verdade para nós. O salmista quer dizer para nós que as lembranças, elas precisam ser lembradas e tratadas como lembrança, e não idolatradas. Sabe por quê? Porque o salmista, depois de lembrar tudo isso, sabe o que ele fala? Eu ainda o louvarei. O salmista, ele olha para trás, olhando para frente. E esse é o segredo para manter a nossa alma em ordem. É aprender a olhar para trás, olhando para frente, sem perder de vista o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. A memória redimida pela fé, ela se transforma em esperança. E aí a gente, caminhando para a conclusão do Salmo, a gente vai entender exatamente isso, porque depois de todo esse turbilhão, o salmista, ele faz o que ele precisa fazer para manter a alma dele em ordem. Ele ora com profunda honestidade, ele vai falar: Deus, a minha rocha, por que se esqueceste de mim? E ele vai falar: os insultos quebram os ossos, e mais uma vez ele se lembra das suas questões: onde está o meu Deus? E aí vem o refrão, mais uma vez, gritando dentro dele: por que estás abatida minha alma? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. O salmista, ele começa com sede e ele termina com esperança. Ele começa desordenado e ele termina em ordem. Entre uma coisa e outra, lágrimas, lembrança, abismo, mas sabe o que não falta nessa jornada? Um Deus que não desistiu dele, um Deus que não desistiu da sua alma. É interessante que o final do Salmo 42 não é um milagre, mas é uma decisão de fé. Esse sermão, ele não termina com uma palavra de vitória apenas de Deus, dizendo: saiba que Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida. O Salmo 42 termina com um convite a uma decisão. Sabe por quê? Meu irmão, posso falar uma coisa? O cenário do final do Salmo não muda. Ele continua exilado, ele continua preso, distante do lugar que ele mais desejava estar, mas o seu coração foi transformado, a sua alma foi transformada. A alma em ordem não é aquela que não sente medo, não é aquela que não chora, mas é aquela que aprendeu a colocar cada emoção, cada lembrança, cada dor debaixo da soberania de Deus. É aquela alma que diz: eu não entendo tudo, mas eu confio em Deus. O salmista chega ao fundo do poço, e sabe o que ele descobre lá no fundo do poço? Que o fundo tem chão, e esse chão é Deus. Ele entende que ele não precisa sair do vale para voltar a cantar. Ele entende que ele não precisa voltar para casa para confiar em Deus. E talvez seja isso que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite. Ele quer te trazer de volta a esperança. Talvez você está com a alma seca, cansada, confusa, mas o mesmo Deus que inspirou esse salmo aqui, Ele está pronto hoje para reorganizar o seu interior. E para isso você precisa de uma confissão. Primeiro: Senhor, me perdoa porque eu perdi o centro. Eu deixei que as minhas emoções me governem, eu deixei que o meu coração me governe, eu deixei que as coisas que passaram me governem, ao invés de deixar que no meu coração esteja centrado no trono apenas do Senhor. Hoje é dia de entrega, de uma entrega que diz: Senhor, eu volto a colocar a minha alma nas tuas mãos, toma o controle novamente. E hoje, principalmente, é dia de uma rendição.
Sabe, uma rendição baseada em alguém que, mesmo sem ver o final da história, escolhe esperar. E ao esperar, continua dizendo: eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Porque antes de colocar o mundo em ordem fora de você, Deus coloca primeiro o seu mundo interior em ordem. Talvez você está esperando que Deus resolva todos os seus problemas fora de você. Talvez você está vivendo um momento difícil no seu trabalho. Talvez está vivendo um momento difícil no seu casamento. Talvez está vivendo um momento com pecado que tem atingido o seu coração. Talvez um pecado que insiste em te tirar de perto de Deus. Talvez na sua relação com seus filhos. Talvez na sua vida emocional. Não sei. Mas Deus, Ele deseja manter a sua alma em ordem. Ele não garante resolver os seus problemas, mas Ele garante a presença dEle. Ele garante a presença dEle dia após dia na sua caminhada. Todos nós somos como os filhos de Corá. A canção do exílio, ou a canção do exilado do Salmo 42, é a nossa própria canção, porque todos nós somos exilados. Todos nós estamos longe de casa. Todos nós estamos distantes do lugar que o pecado tirou a gente. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A gente está distante, longe. Mas Deus começa e deseja nos trazer de volta, começando primeiro dentro da gente. Dentro da gente. Porque antes de mudar o mundo lá fora, Ele deseja mudar o seu mundo. Porque mesmo que o mundo ao seu redor esteja em um caco, um caos, se Deus ainda continua sendo o seu Senhor e Salvador, isso é mais do que suficiente. Isso é mais do que você precisa. Porque quando a gente não sabe, Deus sabe. Quando a gente não tem, Ele tem. Quando a gente não é, Deus é. Quando a gente não pode, Deus pode por nós. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite, porque essa palavra é um convite. Não um convite de um milagre, mas um convite de uma entrega, de uma rendição, de uma confissão, de uma dependência, dizendo: Senhor, como a corça anseia por águas, assim eu anseio pelo Senhor. O Senhor é a minha única fonte. O Senhor é a minha vida. Não há vida longe do Senhor. E o que eu quero não é um Deus resolvedor de problemas. O que eu quero é um Deus que se faça presente na minha vida, colocando a minha alma em ordem. Eu quero orar por você nessa noite. Nós vamos ouvir uma música. E enquanto nós ouvimos essa música nesse momento, eu convido você a orar nesse momento. Assim como o salmista, olhe para dentro de você, olhe para o seu coração, faça um diagnóstico, faça uma análise. Pergunte para a sua alma: por que, alma, você está distante? Me perturba. Por que eu ando tão perturbado? Porque as lágrimas são meu alimento dia após dia. Porque eu perdi a alegria. Porque eu perdi o prazer. Por quê? Pergunta para a sua alma nessa noite e encontre a resposta. Deus é a minha rocha e eu ainda o louvarei. E eu ainda o louvarei, e eu permanecerei prostrado, rendido, porque o Senhor é a minha fonte. Faça oração no seu lugar enquanto a gente canta essa música.
Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que ter é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor. No teu amor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero te convidar a fazer um caminho como esse salmista fez. Primeiro, um caminho de confissão, um diagnóstico. Eu preciso que o Senhor seja a minha fonte, a minha única fonte. Um caminho de reorganização interior. Calar as vozes que precisam ser caladas, ouvir as vozes certas, e principalmente um caminho de entrega, um caminho de rendição, de obediência. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero te convidar a fazer esse caminho de maneira pedagógica. Talvez você chegou aqui nessa noite precisando de uma reorganização na sua alma. E eu convido você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite. Para você que tem estado com a alma cansada, atribulada, eu quero orar por você nessa noite. Eu te convido a vir aqui à frente nessa hora. Alguém
tenha medo, não tenha vergonha. Diga para sua alma por quê. Hoje não, agora, a partir de hoje não. Alguém? Eu quero orar por você nessa noite. Nós vamos ficar em pé todos juntos. Vamos cantar um refrão mais uma vez. Enquanto isso, você tem mais uma vez uma oportunidade de refletir, de repensar, de olhar para dentro de si. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Fala isso para Deus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Queria chamar o Franklin para vir aqui à frente, fazer uma oração nesse momento, encerrando esse momento de pregação, colocando nossas vidas, nosso coração, nossas almas aflitas, cansadas. Amado Deus, quem mais conhece os nossos corações como o Senhor? Quem mais tem essa capacidade de esquadrinhar os nossos corações e entender as nossas reais necessidades, meu Pai? Por isso nós recorremos ao Senhor, o Senhor das nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu intercedo pela vida de cada um que está aqui nesta noite, por todas as famílias aqui representadas, meu Senhor, porque cada coração tem uma necessidade diferente, um sonho, um plano, uma dificuldade, meu Senhor. Muitos estão atravessando por desertos, meu Senhor, que nem ao menos sabemos. Irmãos que estão ao nosso lado e às vezes não sabemos. Por isso eu te peço, meu Pai, venha com socorro, venha com providências. Deus querido, faça aquilo que nós não conseguimos fazer, está além das nossas forças. Por isso nós entregamos nossas vidas ao Senhor. Por isso nós confiamos no Senhor e nós te pedimos, faça a tua vontade em nossas vidas hoje e sempre, meu Pai, para a honra e glória do teu nome, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos a ti por tudo, meu Pai. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estamos caminhando para a conclusão do nosso culto. Eu tenho uma notícia ruim para vocês, meus irmãos.
Hoje não tem cantina. Hoje não tem. Mais uma vez, hoje não tem cantina. Mas semana que vem tem. Eu quero ver todo mundo que falou comendo na cantina semana que vem. Ontem a gente teve a nossa feira missionária, então a gente ficou bastante envolvido, cozinha, trabalho, tudo isso. Então a gente hoje precisou adequar a nossa rotina e hoje a gente não tem cantina. Mas isso não é motivo para você ir embora correndo também hoje. Continue com a sua missão de dar um abraço a quem está perto de você, desejar uma boa semana, desejar que Deus abençoe ele, abraçar, orar por essa pessoa que está do seu lado, para a gente iniciar essa semana juntos da melhor maneira possível. Amém? Espero vocês então na quarta-feira no nosso culto, aqueles que puderem, nosso culto às 19h30 de oração, estudo bíblico. Às vezes eu falo pouco disso, mas eu preciso falar mais. Às vezes a gente fica em casa para fazer nada, podendo vir aqui ao culto, a gente não vem. Então quero lembrar você que a gente se reúne toda semana aqui na quarta-feira, às 19h30, no culto de oração, estudo bíblico. Se você puder, venha, é uma bênção. Tem sido uma bênção os nossos encontros aqui, amém? Vamos receber a bênção do nosso Deus. Quero agradecer aos coroas, que agora eu sou também um dos coroas. Cabelo branco também, só não toco nada, meus irmãos, porque senão ia todo mundo correndo. Depois, se quiser saber melhor sobre isso, eu conto para você a história. Agora não. Mas que Deus possa nos abençoar, amém? Desejar uma ótima semana na presença dEle. Mas leva o abraço nas famílias, nas igrejas de cada um. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um, que a gente tenha outras oportunidades para louvar o nosso Deus juntos. Amém? Nós vamos cantar mais uma vez, encerrando o nosso culto. Vamos receber a bênção do nosso Deus agora. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Excelência da criação, um povo forte e colorido, enchendo o céu de uma nova canção. Há de viver, não pelo que se vê, acreditar onde é impossível pensar, tocar aquilo que ainda não existe, voar sobre os montes, vencer os problemas, crer e entender que viver vale a pena, porque nem morte, tribulações, nem guerras, perseguições nos poderiam separar do amor de Deus. Isso nos faz mais que vencedores, muito mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores, muito mais que vencedores.
muito mais que vencedores. Jesus nos faz